Bem-vindos mais uma vez. Pessoal, eu tinha dito a vocês que a gente ia entrar agora na parte do conceito, mas eu acho importante, antes da gente entender o conceito, a gente refletir um pouco do porquê a LGPD existe. Por que eu vou trabalhar com isso? O Gabriela, da outra vez, falou que era um propósito de vida ajudar a melhorar a sociedade. Por quê? Vocês já pararam de pensar o que pode ocasionar o vazamento de um dado de alguma pessoa? Quais as formas de que isso pode prejudicar? Ontem, inclusive, eu estava ministrando uma palestra e recebi uma pergunta de uma pessoa específica que disse: eu ainda não consigo entender como o vazamento de um dado da área da saúde pode, por exemplo, prejudicar alguém. Vocês já pararam para pensar as diversas formas de que isso pode prejudicar ou acabar com a vida de uma pessoa? Esse aqui é um exemplo. O que é que aconteceu? O nome, a reportagem mostra o pesadelo dos pacientes chantageados após o vazamento das sessões de terapia. Gente, quando a gente faz terapia, a gente paga uma pessoa, geralmente, para escutar e para ser aquela pessoa de confiança, onde eu quero falar tudo, que inclusive essa pessoa tem o dever legal, a obrigação de não compartilhar essas informações com ninguém. Por quê? Porque geralmente a gente vai falar sobre coisas que a gente não tem coragem de falar com uma família, que a gente não tem coragem de falar com, por exemplo, um amigo. Então a gente contrata um terapeuta para poder ir lá e desabafar e falar coisas que muitas vezes podem nos constranger de algum motivo, né, de alguma forma. Enfim, e nesse caso, o vazamento de dados, ele praticamente acabou com a vida das pessoas. Por quê? Porque uma clínica específica que trabalhava com terapia foi invadida, né, sofreu um ataque hacker, uma invasão, e esse hacker, ele teve acesso a todas as fichas dos pacientes, ou seja, tudo que essas pessoas contavam na sessão de terapia. Imaginem só o que essas pessoas podem contar. Tudo. E o que é que aconteceu? Esse hacker, ele começou a chantagear os pacientes e dizer o seguinte: se você não me pagar 20 mil reais, 30 mil reais, isso em dólar, tá? Ou euro, porque não foi no Brasil. Mas se você não me pagar a quantia de X, eu vou pegar o que eu sei sobre você e vou espalhar. Ou vou contar para a pessoa Y, pessoa B, pessoa A. Então veja como isso é complicado. A pessoa que foi ali na maior confiança daquela clínica de terapia, desabafar, falar o que sentia, ou falar o que achava, ou o que fez, teve essas informações vazadas. E isso pode acabar, e vocês me digam, quem aqui faz terapia, por exemplo? Vocês fazem terapia? Quem faz, sabe como a gente se abre para uma pessoa, como a gente fala, né, o que a gente fala. Imaginem só se essas informações fossem vazadas. E pior, se vocês fossem chantageados porque fizeram A ou B ou disseram Y ou X. Então isso é muito grave, isso é um exemplo. Né? E aí, como eu estava falando, eu estava dando uma palestra ontem, a pessoa me disse: eu não entendo como. Eu disse: eu explico de vários motivos, de várias formas, né? São vários os porquês. Então, o primeiro exemplo que eu dei é esse, é um caso concreto. Outro exemplo é uma coisa que eu estou supondo e de fato dando como exemplo. Digamos que eu estava fazendo essa palestra numa clínica de fisioterapia, tá? E a gente sabe que as pessoas que vão para uma clínica de fisioterapia estão com problema em alguma parte do corpo, por exemplo. Então, um médico que está concorrendo a uma vaga de emprego para ser radiologista. Radiologista, na maioria das vezes, ele trabalha com a mão e com o ombro. E por quê? Ele fica ali, pega o gelzinho, por exemplo, e faz a ultrassonografia. Ou faz, por exemplo, a ressonância magnética. Enfim, independente, ele usa muito essa parte do corpo, né, para escrever um laudo. Imagine se a informação de que essa pessoa que está concorrendo a uma vaga de emprego para atuar como radiologista tem a informação vazada de que ele está fazendo um tratamento na clínica por conta do ombro. Então, se existem duas pessoas nessa entrevista de emprego, e se o empregador, no caso, quem vai contratar a pessoa, descobre por algum motivo que um deles tem um problema no ombro, ele pode achar que esse problema vai prejudicar o trabalho. E ele pode simplesmente não escolher essa pessoa, porque essa pessoa está fazendo um tratamento na clínica X por conta de um problema no ombro. Onde, na verdade, esse problema no ombro é uma coisa bem simples e que não atrapalharia o trabalho. Então, a gente precisa parar para pensar e entender o porquê a LGPD existe, né? Quanto vale a sua privacidade? Está aqui. Quanto vale a sua privacidade? Você já parou para pensar quanto vale a sua privacidade? Tem uma noção disso? Será que tem um valor
O que é que a gente diz muito, né? Qual é o lema da Dalax? É que a sua privacidade, ela tem um valor imenso, imensurável, mas nunca terá um preço. Por quê? Porque você não sabe o que pode acontecer com a violação desse seu direito. Pode acabar com a vida de alguém, certo? Então, vamos refletir. Esses são 2 casos que eu trouxe, um concreto e um ideológico, né? Um hipotético, mas, de fato, o vazamento de um dado, ele pode acabar de verdade com a vida da pessoa. E de diversas formas, por vários e vários motivos. Tá? Que se eu fosse falar aqui, a gente passaria horas e horas. Mas vai ter um material para vocês, com alguns cases para vocês refletirem e entenderem ainda mais o motivo e a importância da LGPD, por que ela existe. Não é aleatoriamente que foi criada uma lei para proteger o dado das pessoas e a privacidade. Tá? Então, façam essa reflexão e entendam, comecem a pensar o quanto é importante esse trabalho. A gente está protegendo as pessoas. A gente não está aqui só para ganhar dinheiro, a gente não está aqui só para ser um profissional diferenciado. A gente está aqui por isso também, mas a pensar no propósito. Eu estou ajudando as pessoas, eu estou melhorando a sociedade, eu estou protegendo os dados para que não ocorra nada. Estou tentando proteger os dados, porque a gente sabe que a gente não tem como se responsabilizar por todo mundo, mas eu estou fazendo com que o mundo seja um mundo melhor, tá? Então pensem nisso, reflitam e coloquem isso dentro de vocês. O meu trabalho, ele tem um porquê, ele tem sentido, né? Eu estou aqui para melhorar, não só a mim, mas a sociedade como um todo e o mundo. Então pensem em tudo isso que eu falei para vocês. Entendam o porquê da LGPD existir, entendam como a gente pode melhorar e ajudar as pessoas, tá? Porque é com base nisso que a gente vai ter cada vez mais força e vontade de trabalhar com o assunto, de aprender e de mudar a cultura das pessoas em relação a esse assunto, a esse cuidado. E no próximo encontro a gente vai começar a entender a teoria da LGPD, os conceitos. Espero vocês e até já!